Olha só o que aconteceu com Kim Jong-un, o ditador mais arisco do planeta. Ele ameaça a todo momento seus inimigos, mas é uma base dele que acabou sofrendo um atentado. Para alguém que se mostra tão impiedoso, que adora mostrar todo o seu poderoso arsenal de ataque e defesa, e mais do que isso, suas armas nucleares, capazes de atingir até mesmo os Estados Unidos, ter uma base atingida de uma maneira tão amadora deve ter sido um golpe no ego do ditador. Uma base da Força Aérea do Exército da Coreia do Norte ficou em chamas depois de um atentado dentro do próprio país, que causou explosões e deixou o quartel totalmente incendiado. Mesmo sendo uma base fortemente armada e preparada para evitar ataques inimigos, o contingente que estava no local não conseguiu prever o atentado que pegou o quartel em cheio. É isso mesmo, o local ficou incendiado e não tem como não se surpreender com o amadorismo, tanto de quem atacou, assim como dos soldados que ficaram sem ter o que fazer e receberam um ataque em cheio. Uma explosão sem precedentes tomou conta desse QG, acendendo um alerta vermelho na vulnerabilidade do sistema de defesa nacional e na condição psicológica dos soldados de Kim. Falando novamente no ditador, o alerta vermelho também serve para se pensar na vulnerabilidade da defesa pessoal da família que está há décadas no poder. A qualquer momento, Kim Jong-un pode surgir com a boca cheia de formiga se fatos como esse continuarem acontecendo, e você vai entender o que estamos querendo dizer no decorrer desse vídeo. Voltando ao atentado, os soldados que estavam de guarda foram pegos de surpresa, pois jamais imaginaram que seriam atacados sem um anúncio formal de guerra, dentro do próprio país, que investe o que tem e o que não tem no seu potencial militar. Vale lembrar que o orçamento do governo na defesa da Coreia do Norte, juntamente com o desenvolvimento de armas nucleares, ultrapassa US$ 1,5 bilhão anuais. Esse gasto ocorre mesmo com o país sofrendo com a fome e com a dificuldade em gerar renda, principalmente por conta das fortes sanções aplicadas pela comunidade internacional. Essas restrições dificultam o comércio da Coreia do Norte com diversos países pelo mundo, fazendo com que parte da renda do país seja através do mercado clandestino, que tenta driblar as sanções que o país enfrenta. Sobre o atentado, o caso surpreendeu o ditador norte-coreano Kim Jong-un e seus altos oficiais, pois nenhum deles imaginou que essa ousadia aconteceria debaixo do nariz das maiores autoridades norte-coreanas em um momento de tanta tensão com um conflito na Ucrânia. Eles imaginavam que todas as forças do Ocidente estivessem voltadas ao que a Rússia representa de perigo com seu arsenal nuclear mais poderoso que dos norte-coreanos. Talvez por esse motivo, a Coreia do Norte esteja com a guarda baixa. Junto desse atentado, o governo ainda teve mais dores de cabeça, como diversas baixas em uma explosão de uma fábrica de testes químicos, além de um acidente com um tanque militar do exército. Antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força! Os soldados norte-coreanos estão enfrentando um desgaste muito grande com uma série de problemas que vem se acumulando dentro do país. E isso tem causado uma série de problemas na estrutura militar montada por Kim Jong-un ao longo dos anos do seu governo, depois de substituir o seu pai, Kim Jong-il. Por mais que o país tenha avançado como nunca antes no desenvolvimento de um arsenal nuclear extremamente perigoso para todo o planeta, a parte humana da cadeia militar do país começou a desmoronar. A falta de dinheiro para a alimentação do povo norte-coreano não atinge apenas os civis, mas também a classe mais baixa de soldados, levando-os a cometer crimes e executar a vida de famílias inteiras para roubar o pouco que eles têm. E com toda certeza, o psicológico do soldado, depois de exterminar pais e filhos brutalmente em troca de um pouco de alimento, leva esses homens a enfrentarem um estado depressivo e de loucura, que faz com que não tenham mais noção dos seus atos. Estamos contando isso antes para você saber o que motivou o atentado, que é o tema principal desse vídeo. A história realmente começou com esses problemas acima.
Esses crimes têm acontecido com certa frequência dentro de pequenas cidades ao longo de todo o país, segundo o jornal Daily NK, especializado em Coreia do Norte, através de relatos de pessoas infiltradas dentro do país. Vale lembrar para quem não conhece que o jornal Daily NK tem no seu corpo diretivo refugiados norte-coreanos que possuem familiares e contatos dentro das terras de Kim Jong-un. Para piorar a situação psicológica desses soldados, existe ainda o problema da pandemia que entrou recentemente com força no país, onde os soldados estão tendo a doença tratada com folhas medicinais. Obviamente sabemos que nessa pandemia essas folhas não servem para nada e o resultado são pessoas que acabam falecendo e são esquecidas dentro de casa, apodrecendo e entrando em estado de decomposição. Fizemos um vídeo sobre isso. Por mais equipamentos e armamentos que Kim Jong-un consiga disponibilizar para os seus mais de 1.200.000 soldados na ativa, o estado psicológico dos soldados norte-coreanos se tornará uma ameaça para o próprio Kim. E foi nesse contexto que um atentado aconteceu em uma importante base da Força Aérea norte-coreana, em um momento já de fragilidade na nação. Um pouco antes da base ser fortemente atingida, levando ao incêndio de grandes proporções, um tanque ligado à 105ª Divisão Blindada, uma das unidades mais ilustres do exército norte-coreano, capotou durante um treinamento de manobra. Vai vendo o que acontece com esses soldados para você tentar entender o motivo do atentado. De acordo com uma fonte do Daily NK, durante o treinamento noturno de manobras de montanha, um veículo capotou em uma curva, deixando 2 soldados em estado grave. A fonte disse que a equipe de inspeção concluiu que o tanque caiu na encosta por causa de motoristas com o psicológico completamente abalado. Porém, os inspetores esconderam o fato de que os comandantes haviam ordenado um exercício irracional, que colocou a vida desses soldados em risco. Muitos tanques norte-coreanos sofrem capotamentos, pelo fato dos comandantes exigirem demais dos jovens soldados, e isso vai abalando o estado emocional de todo o contingente, ainda mais quando amigos acabam falecendo nesse tipo de acidente. E muito provavelmente todo esse estresse passado pelos soldados motivou o atentado na base aérea norte-coreana em 7 de fevereiro, por volta das 8 horas da noite. Soldados do acampamento estavam assistindo a reportagem sobre o 74º Dia do Exército no momento do incêndio. Oficiais e soldados do quartel, além de funcionários do governo na cidade e até mesmo civis, se reuniram imediatamente em uma força-tarefa para apagar o incêndio que foi controlado por volta das 22 horas. O atentado ocorreu quando o motorista do veículo de um dos pelotões da guarda, que havia deixado a base, tentou entrar novamente às 8 horas da noite, dirigindo uma espécie de jipe de fabricação russa. O motorista estava completamente bêbado e se recusou a permitir uma vistoria no veículo, já que ele levantou a suspeita dos soldados da guarda que estaria planejando algo contra seus companheiros. Sua entrada de volta à base foi imediatamente negada. Porém, parecia que o motorista bêbado tinha mesmo algum plano em mente, e de repente ele acelerou o veículo que entrou à força e bateu com muita violência em uma parede do quartel. O velho veículo russo explodiu instantes depois, e as estruturas de madeira da base pegou fogo imediatamente após a explosão. Não se sabe se o veículo carregava explosivos, apenas que as explosões foram muito fortes. O fogo logo se espalhou para o arsenal ao lado do quartel, que estava cheio de armamento lubrificado com material inflamável. Dessa forma, as chamas imediatamente se transformaram em um grande incêndio. A fonte disse que todos os fuzis e pistolas automáticos do arsenal foram incinerados, e a munição também foi quase completamente perdida no fogo. Os oficiais e soldados correram para o arsenal em chamas para resgatar o que podiam, recuperando poucas caixas de munição de emergência e uma caixa de chumbo grosso, mas eles não conseguiram salvar o principal, que são os armamentos. Obviamente, Kim Jong-un ficou furioso e puniu imediatamente o soldado, que de alguma forma conseguiu sair vivo do veículo antes da explosão. Aliás, talvez teria sido melhor não sobreviver. A fúria de Kim foi tanta que não só esse soldado, mas todo o comando da base foi fortemente punido, pois permitiram que esse atentado acontecesse.
Mas como prever que um soldado vai se voltar contra os colegas e jogar um carro contra a base? Normalmente os soldados insatisfeitos desertam para a China ou para a Coreia do Sul. Mas no caso desse soldado, parece mesmo que ele já não estava nem aí para nada. Talvez já tenha perdido tanto na vida que não tinha mais o que perder para chegar a um ponto como esse. Não se sabe qual a punição que o soldado e seus superiores receberam, pois não foi relatado na matéria do jornal Daily NK. Pelo que sabemos sobre o que acontece dentro da Coreia do Norte, ou eles recebem um tiro na testa, ou vão trabalhar até não aguentar mais. Pouco tempo antes desse atentado, Kim Jong-un já havia mandado ceifar a vida de um militar de alta patente que teria batido de frente com ele, criticando uma ordem direta que havia partido do Todo-Poderoso. O oficial era um major-general encarregado da sede de logística de um campo de treinamento. Ele foi levado à corte marcial e baleado na cabeça logo após o julgamento, depois de criticar uma ordem especial de Kim, chamando-a de uma ordem ignorante. Ele sabia que seria executado, mas parecia não estar mais aguentando as ordens irracionais do ditador norte-coreano. Você vai ver o porquê, entendendo melhor o fato dos militares estarem com a paciência esgotada. A ordem especial de Kim exigia a liberação do pouco estoque de arroz que alimenta os militares, para ser distribuída ao povo, já que o governo não poderia entregar a ração do mês. O governo justificou a medida pelo fato do comandante reclamar indiscretamente que os celeiros militares estariam enfrentando problemas mais sérios do que a escassez de alimentos que a população enfrenta. Mas o major tinha razão, pois nesse caso ele teria de escolher entre a população comer ou seus próprios soldados. E se ele não alimenta os próprios soldados, atentados como o que aconteceu serão cada vez mais frequentes. E se atentados começam a ser mais frequentes, os oficiais de alta patente terão a vida em jogo de qualquer maneira, assim como aconteceu com os superiores do soldado que jogou o jipe contra o quartel. De uma forma ou de outra, em algum momento o oficial vai acabar pagando pelas falhas do governo da própria família Kim. É por esse motivo que desertores militares estão surgindo cada vez com mais frequência. Parece que Kim Jong-un perdeu o equilíbrio para manter o seu próprio poder. Porém, se esse tipo de situação começar a acontecer com frequência, é capaz que o atentado não vai ser mais contra uma base militar, mas sim contra a vida do próprio ditador. A hostilidade já está aumentando dentro das Forças Armadas em relação a essas punições impiedosas, segundo o jornal Daily NK. As ordens absurdas de Kim estão ultrapassando as esferas militares e atingindo importantes centros de pesquisa e desenvolvimento da Coreia do Norte, tanto que uma explosão também aconteceu na fábrica química de Myeonggan, província de Hamgyong do Norte. Segundo o jornal Daily NK, a fábrica estava pesquisando uma nova técnica na indústria química de carbono 1 por encomenda de Kim Jong-un, quando o incidente aconteceu. Durante o primeiro teste, houve uma explosão em que mais de 20 pessoas ficaram feridas de forma leve ou grave. Mas quando o segundo teste foi realizado, houve uma explosão ainda maior que custou a vida de diversos civis. Os trabalhadores da fábrica apontaram que os gestores priorizaram mais a obtenção urgente de resultados do que a proteção da vida de quem trabalha nessas fábricas. Ou seja, não são somente os militares que são colocados no limite. É mais um caso extremo em que a população norte-coreana é colocada em situação de alto estresse e perigo para que o governo tenha os resultados que deseja na indústria e na área militar. E o pior é que esses homens e mulheres que são explorados fazem isso sabendo que vão chegar em casa sem ter o que comer ou oferecer para a família. Trabalham no limite para nada. O resultado do seu esforço acaba sendo direcionado para o governo. E essa matemática é bem difícil de entender. Como um governo consegue se sustentar dessa maneira por décadas? Você arrisca uma opinião? Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!